galera, bem-vindos aí à primeira aula de física do projeto Videoaulas. Bom, sendo minha primeira aula, minha primeira videoaula que eu estou fazendo, é a primeira videoaula de física aqui do canal. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Thiago, eu sou monitor de física, né? Botei TH ali porque o pessoal costuma me chamar de TH. Se alguém for comentar e se sentir mais confortável de me chamar assim, eu fico tranquilo com relação a isso. Eu sou estudante de telecomunicações, sou do terceiro ano do ensino médio, né? E tenho 18 anos, estudo no Cefet. Bom, primeira aula, né? Eu escolhi ondulatória para começar falando. É uma matéria do terceiro ano, né? E aqui nessa aula eu vou começar falando sobre um resuminho da história, né, da ondulatória e da classificação das ondas. Então vamos começar. Bom, vamos começar aqui falando, né, abordando aqui uma parte histórica, né, desses fenômenos aí da ondulatória. Tá? É muito importante para que, se você saiba da parte histórica, né, e do estudo da ondulatória, que você saiba sobre essas duas teorias, a teoria corpuscular e a teoria ondulatória, né? Então eu vou falar um pouco aqui, um resuminho sobre a história dessas duas teorias. Quanto à natureza da luz, quem formulou a primeira teoria científica foi o Isaac Newton. Em sua teoria corpuscular, Newton propunha que as fontes luminosas emitiam minúsculas partículas extremamente velozes em todas as direções, capazes de atravessar os meios transparentes, sofrendo refração e refletindo-se em superfícies polidas. Pela teoria de Newton, a luz deveria ter velocidade de propagação maior na água do que no ar. Mais ou menos na mesma época, o físico holandês Christian Huygens propôs a teoria ondulatória para explicar a natureza da luz. Segundo essa teoria, a luz se propaga por meio de ondas, do mesmo modo que o som. Para contornar o problema da propagação da luz no vácuo, que não acontece no som, Huygens imaginou a existência de um meio elástico imponderável que deu o nome de éter. Por essa teoria, a velocidade da luz na água deveria ser menor no ar, ao contrário do estabelecido por Newton. Então aqui estão algumas ilustrações, né, para mostrar a divergência entre essas duas teorias, para explicar a natureza da luz, né, que hoje nós conhecemos como sendo uma onda eletromagnética. Mas mais para frente vou abordar que elas também podem se comportar como partículas também. Mas então, há essa dualidade entre Newton e Huygens. Newton, que era, né, que defendia a teoria corpuscular da luz, e Huygens, que defendia a ondulatória, né? A luz como comportamento ondulatório e a luz como comportamento de partículas. Aí, por conta, né, da fama de Newton e de seu prestígio no meio científico, né, durante praticamente todo o século XVIII, a teoria corpuscular prevaleceu. Só que, em meados do século XIX, o cientista francês Léon Foucault verificou experimentalmente que a luz tem velocidade menor na água do que no ar. Aí ele já começou a contradizer o Newton, né? E a partir daí passou a predominar a teoria ondulatória, que foi sendo gradativamente aperfeiçoada até culminar com a teoria ondulatória eletromagnética do físico escocês James Clerk Maxwell, né, que propõe luz ser constituídas pelas denominadas ondas eletromagnéticas, né? Essa teoria ficava com essa teoria, né,
se resolveu o problema da propagação da luz no vácuo, não tinha mais que ter aquele negócio do éter, porque esse tipo de luzes, esse tipo de onda, né, as ondas eletromagnéticas, elas são capazes de, de se propagar no vácuo, de se propagarem no vácuo. E elas são capazes de se propagarem no vácuo justamente por conta disso, porque são ondas que se propagam em dois campos variáveis, um elétrico e outro magnético. Elas não precisam de um meio material para se propagar. Mas isso também vamos aperfeiçoar mais para frente. Em 1887, o físico alemão Heinrich Rudolf Hertz descobriu o efeito fotoelétrico, pelo qual em certas condições a luz pode arrancar elétrons da superfície de um metal. Esse efeito não é explicável pela teoria ondulatória. Aí, para explicar o novo efeito, o renomado físico alemão Albert Einstein retomou a teoria corpuscular, mas sem o caráter mecânico imaginado por Newton. Para Einstein, a luz e toda a radiação eletromagnética é emitida ou absorvida de modo descontínuo, na forma de partículas energéticas ou fótons, cada um transportando uma quantidade definida de energia denominada quantum. Bom, isso daí já é física moderna, né, da parte do Einstein. Não é importante a gente ficar aprofundando nessa matéria, nessa aula, mas é importante para saber dessa dualidade aí entre a luz, ou ela ser classificada em onda eletromagnética, ou ela sendo classificada como partículas. Bom, então, com essa dualidade, né, vem o gênio chamado Niels Bohr. Ele vem com o princípio da complementaridade, que ele diz que sob certas condições partículas exibem comportamentos de ondas e ondas exibem comportamento de partículas. Ou seja, vão haver momentos em que as partículas vão agir como ondas e ondas vão agir como partículas, tá? Por exemplo, há fenômenos em que, né, a luz ela pode se comportar como uma onda ou como uma partícula. E o elétron, uma partícula, em certos momentos pode se comportar, pode fazer um fenômeno da onda, que é a refração. Só para dar um exemplo aqui, né, não precisamos aprofundar muito nisso nessa aula. Tendo falado aí sobre a história, né, vamos partir agora para a matéria mesmo para falar sobre as ondas. Começando aqui pela definição de onda, né? Bom, onda é uma perturbação que se propaga no meio. Simplesmente isso, né? Quando eu digo pulso, o que eu estou querendo dizer é uma perturbação, um abalo, né? Se propaga no meio transportando a energia, mas sem transporte dessa matéria, porque o meio ele tende a voltar à sua forma normal, né? E aí essa energia ela será transportada, só que sem o transporte da matéria. Aqui um gifzinho mostrando como seria, por exemplo, um pulso numa corda. É ali o fenômeno também de reflexão, né? Mas isso falaremos também mais para frente. Bom, agora quanto à classificação de ondas. Nós podemos classificar de três maneiras as ondas. Podemos classificar quanto à natureza, que tem as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Podemos classificar quanto ao tipo de vibração, que tem as ondas transversais, longitudinais e mistas. E quanto à dimensionalidade, que são ondas unidimensionais, ondas bidimensionais e tridimensionais. Começando a falar aqui quanto à classificação de natureza, né? As ondas mecânicas ou elásticas, elas são ondas que são geradas por perturbações em um meio elástico.
e que necessitam de um meio material para se propagar. Logo, não se propagam no vácuo. Então, são as ondas geradas por uma perturbação em um abalo em algum tipo de meio elástico, podendo ser água, podendo ser o ar, né? E logo precisam de um meio material para se propagar, né? Assim não se propagando no vácuo. Simplesmente isso. Bom, agora alguns exemplos sobre essas ondas mecânicas. Som é uma onda mecânica, né? O seu meio é o ar e, né, ela é gerada por uma perturbação mecânica, como por exemplo num alto-falante, né? É o alto-falante que vai gerar essa perturbação que vai fazer com que essa energia ela seja propagada pelo ar, né? Bom, também tem isso como exemplo a corda, né? Em que você pode gerar um pulso e ela vai se propagar pelo meio, né? Que é a corda, pelo meio elástico. E também uma onda na água, que você pode gerá-la com por exemplo, ou se você for pensar na onda do mar, pode ser gerada por um abalo sísmico, ou se você poder pensar numa piscina, você pode gerar uma onda somente pelo toque na superfície da piscina, né? Então isso aí são alguns exemplinhos básicos aí de ondas mecânicas. Agora ainda falando quanto à classificação de natureza, falar sobre as ondas eletromagnéticas, né? Que são as ondas que são resultado da oscilação de cargas elétricas, né? Essas cargas elétricas elas vão gerar um campo elétrico que vai gerar um campo magnético induzido. Esse campo magnético induzido vai gerar um campo elétrico induzido e assim sucessivamente, né? Transportando a energia, né? Já foi falado que essas ondas elas não precisam de um meio material para se propagar. O que é um meio não material? É o vácuo, tá? Simplesmente isso. Alguns exemplos de ondas eletromagnéticas: luz, ondas de rádio, né? Raios X, raio gama, tá? Bom, aqui tem um gráficozinho para mostrar que a única diferença entre a maior diferença entre essas ondas é a frequência, tá? O que vai diferenciar essas ondas é a frequência delas e nós vamos falar sobre isso mais para frente. Bom, agora comentando sobre classificação quanto ao modo de vibração. Primeiramente falando sobre as ondas transversais, né? Bom, basicamente nas ondas transversais a direção de vibração é diferente da direção de oscilação, né? Tendo como exemplo aqui esse gifzinho animado aqui mostrando para vocês que a direção de propagação é ali na direção do eixo X e a direção de vibração ali no eixo Y. Um exemplo de onda transversal é uma onda numa corda, simplesmente, né? Continuando falando sobre ondas transversais, né? Abordar aqui sobre a onda eletromagnética, que sempre vai ter caráter transversal. O pessoal que tiver o conhecimento ali sobre eletromag vai se lembrar que a direção de propagação vai ser sempre perpendicular à variação do campo elétrico e perpendicular à variação do campo magnético, assim como o campo magnético perpendicular ao campo elétrico e vice-versa. Continuando a falar do modo de vibração, mas agora de ondas longitudinais. As ondas longitudinais basicamente têm
a sua direção de propagação e a direção de vibração iguais. Ou seja, ali, exemplificando, você tem uma mola, né? A direção de propagação é onde a mola está ali mais, digamos, mais densa. Direção de propagação não, a direção de vibração é ali para onde a mola fica mais densa e para onde ela fica menos densa, mais densa, menos densa. E a direção de propagação é a direção em que a energia está caminhando, né? Caminhando entre aspas. Então, um exemplo de onda longitudinal é som, tá? O som é uma onda longitudinal que é composto por zonas de compressão e rarefação do ar, como pode se ver ali naquele desenho, né? O gráfico ele está mostrando as zonas em que há rarefação máxima e compressão máxima, tá? E é assim que essas vibrações elas chegam até o nosso ouvido, fazendo, né, um osso do ouvido, né, entrar em vibração, fazendo com que a gente escute o som. Ali tem um gifzinho animado mostrando como que acontece, como que é propagado essa perturbação. E ali, nota bem que vocês podem ver que tem um risquinho que está mais forte, né? Que ele está mais evidenciado. É para mostrar que não há movimento de matéria. As partículas de ar que vão, elas se mexem para frente, depois elas voltam, mexe para frente, depois elas voltam, né? Ou seja, uma soma total do movimento delas é igual a zero, como se elas não se movimentassem. Elas tendem a voltar ao local normal, né? Bom, agora continuando a falar sobre modos de vibração, mas agora sobre ondas mistas. As ondas mistas elas têm tanto caráter transversal quanto caráter longitudinal. Como assim? Bom, tomando como ideia, eu peguei aqui a onda no mar, que é a maior característica de ondas, que é um grande exemplo de onda mista. Ali, ó, a onda no mar, ela vai se propagar para, ali nesse caso, para a direita, né? Vai se propagar aqui para a direita, enquanto vai haver uma vibração tanto na direção ali, ó, vertical, quanto uma vibração horizontal. Aqui, ó, esse gifzinho está mostrando, ó, vibração vertical, quer dizer, vertical para cima e para baixo, e horizontal, que ela vai para frente e para trás também ao mesmo tempo. Aí que se tira aquela dúvida de que uma pergunta usual, que é: se as ondas elas não transportam matéria, por que elas como é que pode ser explicado o surf? É porque as ondas que estão quebrando na praia, elas não são realmente ondas, elas são outro fenômeno que é chamado de turbilhão. Isso daqui são ondas, é como se fosse no fundo do mar. Agora você imagina um surfista sentado na prancha no fundo do mar, só sentado, ele não se mexe. E uma onda desse tipo aqui vai passar sobre ele, vai passar por baixo dele. O que vai acontecer com ele? Ele vai sair do lugar? Por um breve momento ele vai para a direita, depois vai voltar, vai ir e vai voltar, se passarem ondas toda hora por ele. Ele não vai sair do lugar, entendeu? Porque a onda ela vai transportar a energia, mas não vai transportar a matéria. Bom, agora continuando e falando da classificação de quanto à dimensionalidade. Não tem como falar dessa classificação sem antes falar do princípio de Huygens, em que cada ponto de uma frente de onda vai se comportar como uma fonte de novas ondas elementares, né?
Bom, primeiro falando que uma frente de onda é uma região do espaço que reúne todos os pontos da onda, né, que estão em fase em mesmo número de comprimento de onda da fonte. Aqui está um exemplo, né? Aqui, ó. Isso daqui é uma frente de onda. Esse daqui são os pontos que compõem essa frente de onda, né? Essa frente de onda, quer dizer, esses pontos vão ser fontes de nova onda circulares que vão gerar a próxima frente de onda. A soma dessas ondas geradas por cada ponto vão gerar a próxima frente de onda dessa fonte aqui, dessa onda gerada por essa fonte. Aqui esse foi o experimento de Huygens, em que ele fez um experimento aqui com umas barragens e uma fenda e conseguiu provar que conseguiu dar uma maneira de provar como que as ondas se comportavam aqui. Cada ponto da onda se comporta como uma fonte de ondas, de novas ondas, né? Se somando, vão formar uma nova frente de onda aqui nesse formato, né? Bom, sabendo disso, vamos seguir em frente. Agora quanto à dimensionalidade, nós vamos ter três tipos: as unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Falando aqui, as unidimensionais são aquelas que se propagam em uma única dimensão. Dando exemplo aqui, a onda numa corda, né? Que elas se propagam só nessa dimensão aqui, ó. Tá? Elas se propagam numa direção. Ok. As bidimensionais são as ondas, por exemplo, as ondas na superfície da água, provocadas por uma perturbação, por exemplo, de uma gota caindo na superfície de um lago, por exemplo. Essas ondas têm uma propagação em duas dimensões, ó. Elas se propagam em duas dimensões aqui, né? As ondas na superfície de um lago são um exemplo, assim como nossa ilustração aqui. E aqui, para finalizar, temos as ondas tridimensionais, que o som é um exemplo. É uma onda esférica. É uma onda que ela se propaga em todas as dimensões. Elas se propagam de modo tridimensional, tá? Para que, por exemplo, quando uma pessoa no meio da sala ela fala, no meio de uma sala vazia, quando uma pessoa fala, a onda vai se propagar de modo esférico e vai chegar em todos os pontos da sala, né? Basicamente isso. Bom, galera, aula finalizada aí. Chora não, Peter. Obrigado aí a galera que tá dando suporte aí pra gente, que tá vendo os vídeos, né? A nossa maior intenção aqui é ajudar vocês, passar um pouco do conhecimento aí que a gente ganha aí tanto dando os Cefet. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu nunca havia feito nenhuma videoaula antes, essa é a minha primeira. Se vocês puderem, se vocês acharem que alguma coisa pode melhorar, pode escrever nos comentários que eu vou achar de boa, com respeito, é claro. E vou fazer de tudo para poder melhorar, tá? Então, brigadão aí, galera. Tchau.